falar hoje sobre língua portuguesa? Vocabulário, esses assuntos aqui. Isso aqui está no edital do Colégio Naval. Sinonímia, antonímia, homonímia e polissemia. Eu ainda acrescentei uma de extra que não está no Colégio Naval, mas que vocês podem encontrar em outros concursos, tá bom? Esses nomes aqui assustam vocês? Não. Tudo tranquilo? Sinonímia, lembra o quê? Sinônimo. Então, viu no edital lá sinonímia, está se referindo a sinônimo. O que são sinônimos? Palavras que têm o mesmo significado, certo? Basicamente isso. Facinho, não é? Não, não é facinho não. Vocês vão ver que tem umas pegadinhas maldosas que pode pegar vocês, tá? Antonímia, lembra o quê? Antônio. Eu lembro da minha mãe, que é Antônia o nome dela. Vocês lembram de antônimo? Eu lembro da minha mãe. Antonímia, lembra de antônimo. O que é antônimo? Palavras que têm significados opostos, certo? Homonímia, lembra o quê? Homônimos. O que são homônimos? Lembra aqui do iniciozinho. Homo, igual. Esse prefixozinho homo, igual, é porque as palavras podem ser parecidas ou iguais, tanto na escrita ou na pronúncia, ou as duas coisas. Então são homônimas elas, são iguaizinhas, né? Às vezes só na escrita ou só na pronúncia ou nas duas coisas. Se as duas coisas forem iguais, são homônimos perfeitos, ou seja, duas palavras têm significados diferentes, mas tem um nomezinho lá, tem significado diferente, mas se escreve do mesmo jeito as duas. E se fala do mesmo jeito, tem a mesma pronúncia, elas são homônimas perfeitas. Se só uma das coisas for igual, só a pronúncia ou só a escrita, elas são homônimas imperfeitas. Oi? Vaso? Vaso sim, vaso é um homônimo, né? Um vaso de planta ou um vaso de privada, né? Pode ser, é um exemplo de homônimo. A gente só tem na língua portuguesa, né? Oi? Só tem na língua portuguesa? Não, provavelmente todas as línguas devem ter homônimos, cara. Não duvido nada. Eu não sou um doutor das línguas, né, gerais, mas você tem aí as outras línguas, provavelmente tem palavras que têm significados e se escreve da mesma maneira ali e tem significados diferentes. Tá certo? E polissemia? Palavras iguais com significados diferentes, né? Polissemia, na verdade, é uma mesma palavra que tem vários significados, tá? Lembra de poli aqui, ó? Na escola de vocês, de repente, tem a quadra poliesportiva. O que essa quadra tem? É porque a minha não passou ainda, é uma quadra. É porque a minha não passou ainda, só passou os três. Tá, vamos lá. Poli, eu só queria que você pensasse no poli. Poli é variados, né? Então, uma quadra poliesportiva, porque ela tem vários esportes, né? Ela tem a linha do futebol, tem a linha do basquete, tem a linha do vôlei. A minha tem um negócio do queimado. Tem o garrafão. Um basquete e um gol bem na frente. Isso aí, tem as duas coisas ou outras juntas também. Então, tem do handball também, né? Que acho que a área do handball é redonda, não sei, enfim. Então, uma quadra poliesportiva que tem vários. Então, da mesma forma, polissemia é que tem vários significados. Tá certo? Uma mesma palavra pode aparecer com vários significados. Que vai acabar se confundindo com homonímia em alguns casos, tá? A gente vai falar sobre cada uma delas. E mais uma última aqui, que é a paronímia, que eu resolvi acrescentar, porque pode cair em outros concursos. Então, isso aqui faz parte... Isso aqui faz parte do assunto de vocabulário. O que é o vocabulário? Um conjunto de palavras, certo? Se a gente tem aqui, qual é o vocabulário desse livro? São todas as palavras que estão dentro desse livro. Qual é o vocabulário da língua portuguesa? São todas as palavras que estão na língua portuguesa. Vocês conhecem todas as palavras da língua portuguesa? Não. Duvido, acho que nem o melhor professor do universo deve saber. Cara. Você sabe? Não, nunca. Cara, nem um dicionário tem todas as palavras. Pega um dicionário desse aqui, ó. Micaelis aqui, língua portuguesa. Tá? Acho que tem todas as palavras da língua portuguesa ali? Não tem nem um VC que vocês estão inventando no WhatsApp aí. Né? VC? Você, é você. VC agora, você né? bota só o V e o C. Sabe de onde que veio esse VC aí? O que estão fazendo com a língua portuguesa? Sei lá. Vossa mercê. Eu nunca botei. Começou com vossa mercê, depois virou vós mercê, depois virou você, agora é VC e depois vai virar o quê? Você. C, nem você, né? C. Você vai lá? Você vai? Voice. Também tem um voice. Misericórdia. Voice. Agora, Voice, tipo. conseguiram entender o que é o vocabulário? É composto por palavras. Essas palavras que estão dentro do vocabulário, presta atenção aqui, pessoal. Essas palavras que estão dentro do vocabulário, além de cada uma ter o seu significado, elas têm relações de significação, têm relações semânticas umas com as outras. Por exemplo, se eu falo assim, alegre e triste. Vocês sabem o que é alegre, vocês sabem o que é triste. Essas duas palavras têm alguma relação entre elas?
Tem, sim. Tem. Qual a relação que elas têm? São sentimentos? Oposição. Elas têm uma relação de oposição entre elas. Uma é a oposta da outra. Tá certo? O significado delas mantém uma relação de oposição. Então, apesar de cada palavra ter o seu significado, elas também têm relações semânticas, né, umas com as outras. Tá certo? Então, quais são os assuntos que nós vamos falar aqui hoje? Sinonímia, antonímia, homonímia, polissemia e paronímia. Essa aqui é a que eu acrescentei, que eu falei que é um extra hoje, que não está no edital do Colégio Naval, mas pode cair em outros concursos. Vamos falar sobre a sinonímia. Sinonímia, vocês lembram de? Sinônimos. É o fenômeno linguístico que se refere a palavras que têm significados semelhantes ou iguais. Então, tem duas palavras lá. O significado delas é parecido ou igual. Essas palavras são sinônimas, tá certo? Vamos para alguns exemplos? Alegre e jovial são sinônimos? Não. Pior que é, cara. Já botei uma aqui maldosa de pessoa no coração. O que é jovial? Jovial significa alegre. Bom humor. A pessoa que tem bom humor é uma pessoa jovial. Pode procurar um dicionário depois. Aí por que eu botei essa daqui? Para vocês verem que sinônimo não é tão simples assim. Se não pegar que a velho e idoso são sinônimos, essa pessoa é cheia de idade. Mas pode cair isso aqui na prova de vocês. E vai perguntar se é sinônimo. Aí vocês vão falar, não, jovial e alegre. Jovial e alegre é sinônimo coisa nenhuma, porque jovial é uma pessoa jovem, porque me lembra juventude. Juventude. Percebeu a cagada que você está pensando, né? Juventude. Nem juventude tem a ver. Agora eu tô vocês. Jujuba, lá pra fora, Jujuba. Eu só veio reconhecer o terreno. Deixa ela aí, presta atenção aqui. Tranquilo, pessoal, que alegre e jovial, dependendo do contexto que você vai ver na tua prova, sim, são sinônimos, tá? Porque vai identificar alguma pessoa que está de bom humor, uma pessoa que está alegre. Então são sinônimos. Comprar e adquirir são sinônimos? A cola aqui, ó. Cola. Sim. O que é comprar e o que é adquirir? É você pagar por alguma coisa e você obter aquela coisa ali. Agora aquela coisa é sua. Eu paguei, agora ela é minha. Comprei é minha, adquirir é minha, mediante pagamento também. Agora, preste atenção. Agora eu vou começar a falar de algo que eu vou recorrentemente falar aqui hoje. Tomem cuidado com o contexto. Nem sempre os sinônimos podem ser substituídos assim. Tu tira um e bota outro. Por exemplo, a minha esposa chega de manhã e fala, Glauco, compra pão lá pra mim. Aí você fala, Glauco, adquire pão lá pra mim. Eu vou achar que ela tá meio pancada da ideia, né? Adquirir pão, vou ali adquirir pão na padaria. Eu vou comprar pão, certo? Então toma cuidado. São sinônimos? São, mas nem sempre elas se encaixam em todas as situações. Se eu vou comprar um carro, eu vou adquirir um carro, tranquilo, dá pra usar de boa. Agora, no dia a dia, comprar um pão, é comprar pão, né? O pessoal fala, não vou adquirir pão não. Tranquilo, pessoal? O que é comprar e adquirir? Usados para expressar a ação de obter algo mediante pagamento. Comprar e ganhar seria a mesma Não. coisa? Não seria? Ganhar, muitas vezes, não tem pagamento não, cara. Ganhei um negócio, não teve pagamento. Então, comprar e ganhar não tem nada a ver, não. Você pode ganhar algo que foi comprado por outra pessoa. Mas você comprar e você ganhar são coisas diferentes. Velho e idoso, sinônimos? Sim. Velho e idoso são sinônimos? Sim. Beleza? Todo mundo concorda comigo? Beleza. Agora vamos ver a situação de contexto. Vamos ver a situação de contexto. São mesmo, tá? Vocês estão certos. São sinônimos, tanto que está na parte de sinônimos, que são exemplos de sinônimos. Mas vamos pensar aqui no contexto. Eu, daqui a pouco, vou chegar nos 60 anos, né? Daqui a 15 anos eu faço 60. Já fizeram as contas aí, quantos anos eu tenho? É só fazer a conta, né? Falei que daqui a 15 anos eu vou ter 60. 45. Daqui a 15 anos eu sou idoso, certo? Eu, falando de mim mesmo, eu posso falar, eu sou velho quando eu tiver 60. Eu sou velho, tranquilo, sou velho. Sou idoso? Sou idoso, estou falando de mim mesmo. Agora, eu falando de mim mesmo, tranquilo, eu posso falar que sou velho, eu posso falar que sou idoso. Agora você está lá na fila do banco. Tem uma fila de pessoas normais, né, vamos chamar aqui entre aspas normais, e tem a fila de idosos. Imagina se muda aquela plaquinha lá, bota fila dos velhos. Preconceito. Vai ficar grosseiro com os velhinhos, vai? Preconceito. Então toma cuidado. Sinônimo, apesar de ter o mesmo significado, serem sinônimas, dependendo do contexto, não é apropriado. Tá certo? Então essas duas palavras aqui, vamos ter cuidado. Toma cuidado aqui que idoso, se você pegar a etimologia, o significado das palavras, você vai ver que
Também tem diferença. Se aprofundar muito mesmo, você vai ver a diferença. Aqui é cheio de idade. Velho já dá uma ideia de uma coisa gasta, né? Uma coisa que já está, né, acabada. Né? Por isso que às vezes ofende. Tá certo? Um outro detalhe aqui, nessas duas palavras que vocês podem atentar. Velho e idoso são sinônimos? São. Eu tenho um carro velho. Posso colocar que eu tenho um carro idoso? Não faz sentido nenhum você ter um carro idoso. Então você observa que velho e idoso são sinônimos, mas relacionados a pessoas. Se você falar de carro, carro não vai se aplicar a carro idoso. Eu tenho uma bicicleta idoso. Tem uma bicicleta idosa, né? Refere-se Refere-se a alguém, uma pessoa, né, com idade avançada. Então toma cuidado que dependendo do contexto, já não se aplica mais a substituição direta. Algumas questões nas provas de vocês vão cair assim. Vai ter uma frase com uma palavra, preste atenção, vai ter uma frase com uma palavra lá, aí a pergunta vai ser, substituindo a palavra tal pelas que estão abaixo, né, nas relações, você tem que dizer que substituindo não vai mudar o sentido da frase. Ah, tá. Então se eu pegar... Se tiver para velho e idoso, na frase lá tá meu carro é velho. Se eu botar para meu carro idoso, a frase fica até esquisita, né? Então toma cuidado com isso. Pode ter uma maldadezinha na prova mostrando justamente essa dificuldade em você aplicar os sinônimos. Tá percebendo que sinônimo não é uma coisa tão simples assim como parecia, né? Grande e enorme são sinônimos? Sim. Sim, são sinônimos. Agora, vamos pensar numa situação. Vamos pensar. Manuela, leva os cachorrinhos para fora e fecha a porta, por favor. Grande e enorme. Pensa numa situação. Passei em frente a uma casa. Caraca, essa casa é grande, hein? Aí beleza, eu fui embora. Veio uma outra pessoa de frente para a mesma casa e falou, caraca, essa casa é enorme. Percebeu que o significado é o mesmo? A casa é a mesma. Só que uma utilizou grande e a outra foi enorme. Tranquilo? Agora vamos ver. Só que agora essas duas pessoas estão juntas. Aí olharam, estão lá andando, caraca, essa casa é grande. Aí uma pessoa fala assim, ó, caramba, essa casa é grande, hein? Aí o outro fala assim, caraca, mas olha aquela ali é enorme. Qual o significado que teve enorme? Já foi diferente. De algo que era maior do que o grande. Conseguiram perceber a diferença? Então toma muito cuidado com o texto. Pode cair uma questão trabalhando, uma questão na prova trabalhando exatamente essa diferença. Grande e enorme podem ser sinônimos, dependendo da situação. O primeiro exemplo que eu falei, mesma casa. Só foi pessoa diferente, uma chamou de grande e outra de enorme. Maior. Agora, numa situação comparativa, o enorme pode ter uma ideia de maior do que o grande. Certo? Beleza? Gigante, pô, isso aqui é grande, cara, ele é gigante, né? Mas gigante e grande é difícil de conseguir botar elas como sinônimos. Poderia substituir por maior. Maior se estivesse comparando, né? No caso do enorme, sim. Mas isso aí já é outro assunto. Ô tio. Fala. São as pessoas falando. Vai fazer prova pra patrulha canina. Ó, rápido e veloz. Rápido e veloz, tranquilo? Sinônimos? Sim. Rápido e veloz? Grande velocidade, tá certo? Beleza? Sem problema nenhum. Então vamos seguir, pessoal. Pegadinhas que podem acontecer em sinonímia. Sempre vou falar para vocês sobre o contexto. Presta muita atenção no contexto. Vocês vão ter que prestar atenção no texto que está lá e ver qual é aquela situação que está envolvida aí. Vocês estão de zoeira, né? Deixa eu tirar a patrulha canina aqui. Vem, Gil, lá pra fora. Vai pra lá. Preste atenção no contexto, que às vezes a gente já está na cabeça que as palavras são sinônimas, mas quando cai naquele texto ali, elas não estão como sinônimas. Tá? É essa maldade que pode cair. Observe essas duas palavras aqui, perspicaz e inteligente. São sinônimos? Sim. Sim, tem certeza? Pensa comigo, o cara que é inteligente, o que é inteligência? Ter conhecimento. Ter conhecimento, né? Uma das formas de ser inteligente é você ter uma grande quantidade de conhecimento. Outra forma de você definir inteligência, capacidade de adquirir conhecimento. O cara que aprende com facilidade, ele é um cara inteligente, certo? Essas duas formas, basicamente, né? Pode ter outras aí, mas só essas duas já são suficientes para a gente entender o que eu quero falar aqui. O cara que é inteligente, ou ele tem muito conhecimento, ou ele tem a capacidade de adquirir conhecimento com facilidade. Beleza, isso é inteligência.
Agora o cara que é perspicaz, ele tem uma capacidade aguçada de dar uma solução para a situação. Pô, tem que chegar, eu estou aqui nesse ponto, tem que chegar lá não sei aonde. Aí o cara, não, se eu for por aqui eu vou pegar um atalho e tal. Isso é inteligência? Não, o cara foi sagaz, ele tem inteligência com ele? Até tem. Provavelmente uma pessoa perspicaz vai ter inteligência junto, mas não são a mesma coisa. Não vou dizer toda que é complicado, né? Mas o perspicaz, ele pode ter inteligência, mas não necessariamente o inteligente é perspicaz. Às vezes o cara é inteligente, ele sabe coisa pra caraca. Tu bota pro cara resolver uma questão de química, de física, biologia, o cara sabe tudo, tu faz pergunta e ele responde. Mas tu fala, ó, tu tem que sair daqui e chegar em tal lugar em tantos minutos. Aí o cara... O cara não tem uma agilidade para dar uma solução para um problema real da vida. Esse tipo de problema eu poderia colocar aqui também, ó, sabedoria, sábio, né? Um perspicaz, um inteligente e um sábio. Muitos sábios são inteligentes, mas eu vou botar que sábio e inteligente são a mesma coisa? São sinônimos? Não, são coisas completamente diferentes. Tanto que tem pessoas sábias que não são inteligentes, que nem estudo tiveram. Você pega um cara idoso aí, cheio de sabedoria, o cara te dá soluções para a vida que você fala, caraca, eu tenho que ouvir mais esse cara. Então, o cara sabe. Aí você não vai falar que o cara é inteligente, é um cara sábio. Então toma cuidado com essas palavras próximas, que uma pode estar dentro da outra, porque um cara sábio pode ser inteligente também, mas não necessariamente é a mesma coisa. Um cara perspicaz, ele pode ser inteligente, mas não é a mesma coisa. Perspicácia sugere sagacidade, uma percepção aguçada. O cara tem uma visão de águia para determinadas situações, ele resolve soluções do dia a dia com uma certa capacidade. Tá certo? Toma muito daquele, vou pegar vocês desse jeito aqui, vai botar lá que perspicaz e inteligente é sinônimo. Tem o quê? Perspicácia? Perspicaz ele? Tá bom. Você é o perspiquinho, né? Perspiquinho, é o perspiquinho. Sinonímia parcial. Uma mesma palavra, ela pode adquirir significados diferentes em determinadas situações. Presta atenção aqui. A gente tem frio e gelado. Isso aqui se refere à temperatura, certo? Uma coisa está fria, uma coisa está gelada. Podem ser sinônimos? Dependendo do contexto, sim. Porque, preste atenção, estou bebendo essa água aqui, ela está fria. Essa água está fria. Aí eu, numa outra situação, pego na mesma temperatura, essa água aqui está gelada. Me relacionando a uma baixa temperatura. O que o frio e gelado me remete? Baixa temperatura de alguma coisa. Então elas podem ser sinônimos em algumas situações. Só que, em algumas outras situações, elas vão esbarrar naquela mesma situação que eu falei das casas. Eu posso chegar aqui, beber essa água aqui e falar assim, isso aqui está frio. Aí pega uma outra pessoa e fala gelado para a mesma situação. Essa água aqui está gelada, é a mesma água. Agora, eu poderia, duas pessoas aqui, vai beber uma água, essa aqui está fria. Aí eu pego outra água aqui, ó, caraca, essa aqui está gelada. Colocando as duas no mesmo contexto, o gelado está remetendo o quê? Mais frio do que o frio. Então presta atenção com essas variações, tá certo? Pode ser sinônimo, significar a mesma coisa, dependendo do contexto? Pode. Mas algumas vezes, dependendo do contexto, o gelado pode significar algo a mais do que o frio, tá certo? Mais frio do que o frio. Vamos lá, porque o gelado às vezes vai remeter a temperatura de gelo. Né? Você tem a temperatura ali próxima de zero, cara, esse negócio está gelado. O frio pode ser alguma coisa mais branda, tá? Então sempre fiquem atentos ao contexto. Agora, o frio, a mesma palavra que a gente estava relacionando à temperatura, olha só que loucura, também pode se relacionar a uma questão de atitude. Pensa um camarada que é assassino. O camarada é, cruelzão, né? Chega lá, pá, mata e sai normalmente andando como se nada tivesse acontecendo. A gente fala que esse cara é um cara frio. Quer dizer que se eu tocar nele, caraca, cara frião, né? Está gelado ele, tem alguma coisa com isso? Não, a atitude dele é uma atitude fria, tá? O contrário disso, o contrário de frio nessas condições de atitude, o significado, né, desse frio, o contrário não, o significado desse frio não está relacionado à temperatura, o significado desse está relacionado à atitude dele. O cara é muito controlado, ele tem um autocontrole muito forte, ele tem uma insensibilidade muito grande, ou seja, ele mata as pessoas e não sente nada. Então essa frieza que ele tem não está relacionada à temperatura. Observa que é a mesma palavra. Essa água está fria, aquele assassino é frio. Conseguiu perceber? Tranquilo? Então cuidado com essas situações.
pode ter algumas palavras que são falsos sinônimos. De cara você vai olhar assim, caraca, isso é sinônimo, mas não é. Por exemplo, eu sei que alguns vão falar que de cara não é mesmo, mas alguns podem cair nisso aqui, ó. Grato e gentil. Por exemplo, o camarada é grato. Pô, o cara agradece por tudo, obrigado, pô, valeu, cara, obrigado por ter vindo, tal, pô, não sei o que, pá, show, dá presentinho pra todo mundo, tal, pá. Aí o que o pessoal pode achar? Uma questão de prova lá, pode associar isso com a gentileza. Pô, esse cara é gentil. Por quê? É bem possível que o cara seja grato e seja gentil também. Não quer dizer que isso seja a mesma coisa. Por quê? Grato está relacionado ao cara ser agradecido. O gentil é porque o cara é amável. Então toma cuidado com o significado. Gentil significa o quê? Gentil, amável. O cara é gentil, ele trata todo mundo bem. Não quer dizer que ele seja agradecido. Fica agradecendo o tempo todo, agradecendo a Deus, agradecendo as pessoas. Não. Mas uma coisa, às vezes, está junta com a outra. Normalmente, um cara gentil, ele é agradecido. O cara agradecido é gentil. Mas isso não são sinônimos. Normalmente uma pessoa grata é gentil. O cara pode ser grato sem ser gentil. Normalmente uma pessoa pode ser grata a uma pessoa que é gentil. Tipo, a pessoa é gentil, deu um presente pra pessoa, aí eu sou grata a essa pessoa. Sim, pode acontecer no relacionamento, são coisas distintas, tá? Isso que vocês entendam que por mais que uma possa estar dentro da outra, que nem aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó, o perspicaz, muitas vezes ele é inteligente, pode não ser, mas muitas vezes é. Uma pessoa grata, geralmente ela é gentil também. Consegue imaginar um cara que agradece o tempo todo por tudo, mas sendo um cara bruto, que não gosta de ninguém? Então, se ele agradece todo mundo, ele acaba sendo gentil também. Mas essas palavras não são sinônimos. Elas às vezes andam juntas, mas não são. Tá certo? Tranquilo até aí, pessoal? Belezinha? Vamos seguir. Antonímia. Antonímia, lembrou de quê? Antônio. E eu lembrei de quê? Da sua mãe. Minha mãe, Antônia. Antonímia é o fenômeno linguístico que se refere a palavras que possuem significados opostos. Tranquilinho, né? Palavra oposta a outra. Não é tranquilinho não. Pode ter algumas que vão enganar vocês. Vamos falar para alguns exemplos aqui. Quente e frio são antônimos? Sim, são antônimos. Show de bola. Uma coisa é quente, uma coisa é fria. Quem já teve aula de física aí? Não. Física. Calorimetria. Tem alguns que já tiraram aula de física? Calor. Quem sabe? Quem consegue Como você definir? teve física? Mas teve aula de física comigo lá no projeto. Antes Lá daqui, eu fazia. já teve. Ah, tá. Eu fiz o preparatório lá em Barra, lá na Positivo. Mais um ano e meio. Eu estudei física, mas isso daí não. Por que eu entrei em física aqui, cara? Existe um concurso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. E a prova para oficial do bombeiro atualmente está por lá. Para você ser oficial do bombeiro, você tem que fazer a prova da UERJ, como se fosse fazer um vestibular, só que lá na hora de optar pela carreira, tá? Engenharia, medicina, não sei o que, você escolhe lá, oficial do bombeiro. A UERJ gosta muito da interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade? Misturar uma disciplina com a outra. Tu vai chegar na prova numa questão de biologia, vai chegar em um determinado momento para você resolver, tu vai ter que fazer uma conta doida lá de matemática, que você precisa ter conhecimento matemático para resolver uma questão de biologia. Uma questão de português, mas vai ter conteúdo histórico. Então eles misturam isso. Eu acho que é interessante, porque o cara para passar, ele não é só inteligente, ele tem que ser sagaz, tem que ser perspicaz, lembra do significado da palavra? Para poder chegar a algumas soluções inusitadas, que uma pessoa normal não consegue. Aí o que acontece? Quente e frio são antônimos? Sim. Mas vamos para a física. O que é uma coisa quente? Por que a coisa está quente? Tem alta temperatura. Alta temperatura, mas o que faz a coisa estar em alta temperatura? Você tem que ser fogo. Não, o fogo vai fazer alguma coisa naquele material. O que o fogo faz? Ele agita as moléculas. A temperatura ela é mais alta quanto maior for a agitação das moléculas. Se isso aqui estiver quente, imagina se uma barra de ferro está quente pra caramba. O que está acontecendo com os átomos de ferro aqui? Se isso aqui fosse ferro, tá? Os átomos estão vibrando pra caraca, estão quentes pra caraca. Aí eu pego uma outra barra de ferro, puf, tá fria. O que está acontecendo com os átomos? Nada. Esse que era meu medo. Esquece isso que vocês falaram agora para sempre. Os átomos não estão parados. Se os átomos pararem, isso aqui vai desmanchar, cara. Os átomos aqui também estão agitados, só que estão um pouco agitados. Então uma coisa quente está agitada pra caraca. Uma coisa fria está agitada um pouquinho. Isso é oposto? Não
estão fazendo a mesma coisa, só que uma está mais do que a outra. Então presta atenção. Quando a gente está dentro da língua portuguesa, só um instantinho, quando a gente está dentro da língua portuguesa, quente e frio são antônimos, beleza, faz todo sentido, uma coisa é quente e outra é frio. Mas quando a gente entra no campo da física e mergulha na física, cara, quente e frio não são sinônimos. Uma coisa quente está muito agitada, as moléculas, e uma coisa fria também está agitada, só que está menos agitada. Tô na prova. Se ligou no mistério? O quê? Quê? Tô na prova, eu daria o quê? Aí, por isso que eu citei o exemplo da UERJ. Você tem que prestar muita atenção no que a questão está trazendo. Se é uma questão normal de português, relaxa, são antônimos. Questão normal de português, antônimos. Agora, se você pega uma questão da UERJ, cheia de interdisciplinaridade, misturando duas condições, eu, por exemplo, faria uma questão de português, mas traria todo o conteúdo de física. Falando sobre o que é calor, não sei o que, grau de agitação de molécula, lá. Nesse contexto, quente e frio são antônimos? Não, porque não são opostos. Tá certo? O oposto é se a gente conseguisse parar a matéria, só que a gente não consegue fazer isso, senão desmantela tudo. Tranquilo, pessoal? A maldade que pode acontecer? Eu avancei muito aqui, falei de uma possibilidade de um concurso específico da UERJ. Mas, no geral, o que a gente bota? Falou de português, né? Prova só português, tranquilo, colégio naval, quente e frio, né? Mas duvido muito que vai cair uma questãozinha boba dessa no colégio naval, tá? É quente e frio, Antônio? Sim, ei, ganhei. Não vai. Vai ser um negócio mais complicado. Alto e baixo são antônimos? Sim, são antônimos, geralmente são. Mas olha como é que o contexto pode mudar. Nós somos todos jogadores de basquete, nossa equipe aqui do Los Angeles Lakers. Ah, já sei o que você vai falar. A gente tem o mais alto, né? Deve ser, talvez ela ou ele, um dos dois ali é o alto. E quem é o baixo? Talvez ele ou o Bernardo. Um dos dois é o baixo. Beleza, são opostos? Tem o alto e tem o baixo. Agora, vocês são a equipe de basquete, gente alta pra caraca, você é alto. E eu sou uma pessoa normal, tô lá de fora assistindo o jogo. Aí eu escuto ela falando assim, não, ele é o mais baixo do nosso time. Pô, o mais baixo, eu vou estar olhando lá pra cima, assim, cara, o maluco é grande pra caraca, mano. Baixo coisa nenhuma, ele é o menos alto. Sabia que você ia falar isso. Tá vendo? Como é que... Que bom que você soube antes, porque é exatamente essa situação que você tem que perceber, porque dependendo do ponto de vista, você tem o alto e o baixo como opostos, e o baixo que eu tô vendo lá de fora aqui, o cara não é baixo, ele é baixo dentro daquele contexto. Pra mim que tem 1,73, o cara baixo do basquete tem 2 metros. E quando você fala de basquete, eu já com certeza, pra ele falar mais baixo, você quer... Vocês conseguiram entender que dependendo do ponto de vista, dependendo do contexto, as palavras podem não ser opostas assim, tá? Vamos lá, pessoal. Claro e escuro são opostos, são antônimos? Beleza. Poderia viajar aqui um pouquinho, mas não vou viajar mais não para não confundir a cabeça de vocês mais ainda. Claro e escuro são opostos, escrevem níveis opostos de luminosidade, tá? Isso aqui no fundo vai entrar na física, vai entrar nessa questão aqui também, porque a ausência de luz, então não. Mas vamos lá. Feliz e triste. Vocês sabem o que é feliz, vocês sabem o que é triste. São opostos? São opostos. Estados emocionais opostos. Rápido e lento. Mas tem alguma coisa desse tipo aí que você tinha falando? Oi? Não, feliz, triste? Não, deve dizer. Não, eu só quero que vocês eu quero mais que vocês tenham essa percepção de analisar o contexto. Eu preciso que vocês façam isso, porque é exatamente nisso que as questões vão maltratar vocês. Tá certo? Presta muita atenção naquele contexto ali e vê o que a banca está querendo. Não é nem sempre vai ser tão simples assim. Rápido e lento. Velocidades opostas, certo? Tem o rápido, tem o lento, tá? Tranquilo. Vamos seguir, pessoal. Pode seguir também a mesma regra do alto e baixo. Pode. Eu não quis para não aumentar mais ainda o tempo. O alto e baixo, pô, tem 2 carros de Fórmula 1 correndo. Aí, pô, tem o rápido e tem o lento. Pô, eu tô com o meu carrinho ali andando do lado deles. Caraca, o lento deles, eles chamam de lento, é uma velocidade oposta, mas pra mim tá rápido pra cá, tá 200 por hora. E eu lá 100zinho, né? O lento deles pode ser rápido para outro. Então depende do contexto, tá? Mas no geral, dentro da língua portuguesa, essas 2 palavras são efetivamente opostas, tá bom? Caraca, na verdade, se a gente entrar na física mesmo, a parada vai ficar muito pesada, cara, porque velocidades opostas, cara, não são uma rápida e uma lenta, sentidos diferentes. Né? Quem estudou física vai entender melhor ainda, eu tô falando. Uma pula uma direção para outra, velocidade para cá, uma velocidade positiva e uma velocidade negativa. Mas isso aí a gente vai estudar em física, relaxa, tá? Só estou dando uma pincelada aqui para vocês falarem,
Caraca, o negócio é mais doido do que eu imaginava. Física, qual que é a matéria que você acha que é mais difícil na sua opinião? É difícil, assim, tipo... Mais difícil? De todas. Dentro da física? Não, de todas. Depende do concurso, cara. Depende do Pra concurso que você, vai pra fazer. você. Por exemplo, se for fazer o ITA, a física é a mais pesada. É a matéria A mais professora pesada. que você fez lá do Não. Colégio Naval. Vem tentar aqui. O colégio naval foi a de matemática, porque o negócio era assim. Mas volta aqui, vamos lá. Contextos específicos. Pegadinhas que podem acontecer. Presta muita atenção no contexto. Olha só a palavra leve. Qual é o oposto, o antônimo de leve? Pesado, que está relacionando ao peso. Uma coisa é levinha, outra coisa é pesadona, tá? Mas só que leve eu posso chegar e chegar o meu filho e ele aprontou, eu dou um castigo leve para ele. Tem algum peso esse castigo? Eu consigo levantar o castigo? Caraca, esse castigo é leve? Não. Isso aqui pode ser o oposto de sério, pode ser o oposto de grave, pode ser o oposto de severo, né? Um castigo leve é o oposto de severo. Então, dentro de um texto, se o texto estiver falando de atitude, o contrário de leve não é pesado, vai ser uma severidade, vai ser o cara, né, dar um castigo mais sério. Então, toma cuidado para não perder o contexto. É que o texto que apareceu na prova de vocês está se relacionando a castigo, a tratamento de pessoas. Tem que ver qual o tipo de leve. Não, tá, tem que ver qual é o tipo de leve, porque se o leve não estiver relacionado a peso, isso aqui pode, nas opções lá da prova de vocês, ter a opção lá de severo, cruel, que vai ser um antônimo para leve, dentro daquele contexto. Deve ter vários significados. Conseguiram entender, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Isso aqui é muito importante. Se viajar um pouco, pode perguntar e depois, principalmente, assiste os vídeos que a gente está gravando, para fixar melhor isso aí. Nós temos também palavras com múltiplos sentidos, que a gente vai ver lá na frente com paronímia, tá? Por exemplo, a palavra seguro. Seguro pode ser o oposto de perigoso, mas seguro também pode ser o oposto de inseguro. Perigoso no sentido de risco, eu moro num lugar seguro. O contrário disso, eu moro num lugar perigoso. Mas quando eu falo de uma relação de amizade, eu tenho uma amizade segura. Se o cara for um traíra, que não dá para confiar nele, eu tenho uma amizade insegura. Não é que seja uma amizade perigosa, o cara quer me matar. Não, só é uma amizade que eu não tenho confiança. Então, ou ela é segura ou é insegura. Então, o contrário não vai ser perigoso. Conseguiram entender, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. E nós temos falsos antônimos. Palavras que você vai dar de casa, pô, isso aí é antônimo, mas na hora, principalmente no contexto, não vai ser. Por exemplo, frequente. O que é uma coisa frequente? Algo que acontece com regularidade. Eu passo na praça para malhar todos os dias às 5 horas da manhã. Não é isso não, tá? Só um exemplo. 5 horas da manhã eu vou lá e para a praça malhar, todos os dias. Então eu tenho frequência nisso. O contrário é raro? Raro quase nunca. Eu posso utilizar um contrário sendo ocasional. Ou eu sou frequente, ou ocasionalmente eu faço aquilo, ou seja, de vez em quando. Tá? Então tenta sempre analisar a situação para ver o que pode ser utilizado como antônimo ou não. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Chegamos aqui na homonímia. Homonímia. Lembrou do homo? Sim. Esse homo com H, tá? Que se você tirar esse H aqui, vira aquele sabão em pó aqui. Não é isso não. Homo significa igual. Uma palavra que está em alta, né? Sei que é estranho a gente estar tocando nesse assunto, mas a palavra que utilizam muito isso aqui é o homossexual, né? O homossexualismo. O que é o homossexualismo? São duas pessoas do mesmo sexo, homem com homem, ou mulher com mulher. Aquele homo está ali de homossexualismo por conta da igualdade dos sexos, do homem com homem ou mulher com mulher. É o mesmo prefixo usado aqui, tá certo? Vai ajudar, por mais que seja um assunto chato a tocar, né? Não era para a gente estar falando sobre isso, mas ajuda vocês a lembrar o significado de homo. E esse aqui vai ajudar até nos próximos slides. Não sei se é o próximo já. Não, é um outro mais na frente para a gente poder saber o significado das palavras. Preste atenção, homonímia refere-se a palavras que possuem a mesma forma, ou seja, forma igual. Pode ser a forma escrita ou a forma falada, ou seja, a pronúncia. Ou a palavra se escreve igualzinho, ou ela tem uma pronúncia igualzinha. Então elas serão homônimas. Está vendo que tem o igual aqui? Porque tem a mesma forma. Mas o significado dessas palavras, o significado delas, né, os significados de cada uma são diferentes. É igual uma mistura homogênea.
Mistura homogênea. A gente vai falar isso em química. Uma mistura homogênea, né? Você não tem separação de fases, né? Você mistura ela, aí fica uma coisa só ali, tudo igual. Você tem duas coisas ali dentro, né? São duas, mas virou uma coisa só, tá? Pode ser aplicado ali, assim, que tem duas coisas ali pelo fato de ser homo, mas não tem a diferença de fases ali. É heterogêneo, você já vai ver a diferença ali. Tipo água e óleo. Água e óleo é heterogêneo, isso aí, bem lembrado. Tá certo? Então aqui, lembra disso aqui, tá? Mesma forma, tem a escrita igualzinho. Você pega as duas ali, ó, bota, vai ser como se fosse uma. Trazendo a ideia que ele trouxe aí da mistura homogênea, você pega, por exemplo, manga e manga. Manga fruta e manga... Você não vai pegar o objeto, tá? A gente está falando de palavras. Pega a palavra manga de fruta, escrito M-A-N-G-A. Pega outra manga lá que é da roupa. Você pode botar uma em cima da outra que é a mesma coisa, tá certo? Você não difere, você não vê duas fases diferentes. Tranquilo? Beleza? Então isso é homonímia. Vamos para alguns exemplos de homônimo. Primeiro eu preciso que vocês enxerguem isso aqui, ó. Nós temos homônimos perfeitos e homônimos imperfeitos. O que é o perfeito? Tanto a pronúncia quanto a grafia é idêntica, tá? Você tem aqui manga e manga, fruta e parte da camisa. Tá vendo que tá escrito igualzinho? Eu falo também igualzinho ou eu pronuncio diferente? Igualzinho, manga e manga, não é manga, eu não faço nada diferente aqui. Isso aqui é um homônimo perfeito. Banco, quando a gente fala instituição financeira e acento, tá vendo? Escrito igualzinho? E a pronúncia também não é igualzinha? Né? Beleza? Então esses dois aqui são homônimos perfeitos, ó, são idênticos. Cobra, animal, né? E cobra do verbo cobrar. Ele cobra o aluguel todos os meses. Então a palavra aqui é igualzinho, cobra e cobra. Tem alguma diferença de pronúncia? Não. O imperfeito poderia ser então um mangá. Mangá aquele. O quê? Um mangá, tipo, tem manga, manga e mangá. Só que manga tem um mangá diferente. O mangá tem um acento, poderia ser, sim. Então vamos lá aqui, ó. Presta atenção, pessoal. Esses aqui são os homônimos perfeitos, tá certo? Agora, quando a gente tem a grafia ou pronúncia semelhantes, ou, observa que eu botei o ou aqui, ou a grafia ou a pronúncia são iguais ou semelhantes, tá? Aí a gente vai ter o imperfeito, já não são iguais nos dois, idênticos aqui. Pode ser a pronúncia ou a escrita parecidas, tá? Eu botei aqui esse exemplo aqui justamente para fazer uma polêmicazinha. Tá vendo pelo aqui? Pelo aqui é uma preposição. É a junção de por mais o. Ele fica na tua frente aqui de ver. Não tá conseguindo acompanhar? Tá? Parece foro. Se eu ficar aqui aparece no vídeo tranquilo. A gente tem aqui, ó. Pelo é por mais o. Isso aqui é um o, tá? Na verdade esse é aqui é porque a origem de por era per. No português muito antigo aqui era per. Aí no pelo ficou o ezinho, tá? Então a gente tem aqui pelo, que é uma preposição. E a gente tem o pelo, que é um fio ou pelugem. Vocês viram que eu cortei o pelo do marshmallow? Aquele é pelo, só que eu cortei só uma parte. Tá? Demora pra eu tirar aquele pelo todo, por isso que ele tá feio pra caralho. Parece um velho, né? Cortei a cabeça aqui tá barbudo. Mas aí eu vou terminar, porque são 3 dias pra cortar aquele pelo, que é muita coisa. Pelo, que é um fio de um mamífero, né? A gente também tem pelo aqui e tal. Sim. Observa aqui, ó. Tem uma diferença de grafia? Tem uma diferença de grafia? Tem aqui, um acentozinho. Consegue perceber? Sim. A pronúncia é diferente? Não. Não. Pelo, normal. Só que a escrita é diferente. Tá certo? Até aí? Então eles são homônimos. Só um é igual. Homônimos. Homônimos perfeitos. Imperfeitos. Imperfeitos. Aqui, ó. Tem uma Quase diferençazinha, ó. perfeitos. São quase perfeitos. O nome não é esse, mas ajuda. Somente a pronúncia é igual. Só que aí gerou-se uma curiosidade, fala. Olha aqui, vaso tem o mesmo nome, mas tem significado diferente. Esse aí tem a mesma coisa. Por que só não tira o acento porque fica a mesma coisa? Então, calma, eu vou chegar nesse ponto que você está falando. Esse pelo aqui tem uma curiosidade, por isso que eu botei um asteriscozinho ali. O vaso que você está falando é o homônimo perfeito. Escrito e pronúncia, tá? O que aconteceu com essa palavra aqui? Essa palavra pelo com acento era antes do acordo ortográfico. Quem já ouviu falar no acordo ortográfico? A língua portuguesa, bom, pelo menos um lembrou, agora os outros todos vão saber. A língua portuguesa passou por uma alteração. Ela mudou um monte de coisa. Foi alguns anos atrás, não sei se foi em 2003. Agora minha mãe falou, minha mãe
falou. Não tem muito tempo, mas provavelmente vocês não eram nascidos. A língua portuguesa passou por uma alteração e mudou um monte de coisa. Acabou com trema, acabou com acento de algumas palavras, mudou um monte de coisa. Essa foi uma das vítimas. Essa palavra pelo perdeu o acento. Então, antes do acordo ortográfico, era homônimo imperfeito, a diferença do acento. Só que agora, pelo de animal, é assim que se escreve, não tem acento. Agora, então, é o quê? Pelo e pelo. Hoje em dia, é homônimo perfeito. O acordo ortográfico transformou palavras que eram homônimos imperfeitos em homônimos perfeitos. Se ligaram na parada que aconteceu por conta do acordo ortográfico? Eu coloquei esse exemplo aqui. Dificilmente vai cair pelo com acento na prova de vocês. Dificilmente. Mas pode ser que caia numa maldade súbita do cara falar assim. Imagina que o cara bota um texto antigo do português. Vocês estão dançando Macarena? Que coisa horrível. Presta atenção, você não vai cair na prova não, cara. Misericórdia, nem da aula dançando Macarena. Não pega essa dança não, cara. Daqui a pouco tá a sala toda. Presta atenção aqui. Observem que o acordo ortográfico fez com que duas palavras que eram homônimos imperfeitos tornassem imperfeitos. Como é que isso pode cair numa prova? Numa maldade súbita, o cara vai... Não, chega, João, já deu já. A gente tem aqui, ó, essa palavra... O cara bota um texto antigo, por exemplo. Um texto do Brasil, colônia, que tá lá o pelo com acento. Aí vai, dentro daquele contexto, o cara vai e pergunta se eram homônimos perfeitos ou imperfeitos. Você sabe que pelo não tem mais acento. Aí você vai pelo teu conhecimento atual. Mas aí o cara tem que ser ele perguntou claramente dentro daquele contexto ali, daquela época ali. Lembra da interdisciplinaridade que pode cair na UERJ? O cara perguntou, naquele contexto ali do Brasil colônia, pelo e pelo são homônimos. Aí está lá as opções, homônimo perfeito, homônimos imperfeitos, vai inventar lá homônimos mais que perfeitos, homônimos quase perfeitos, vai inventar um monte de coisa. Cara, naquele contexto que estava dessa forma, eram homônimos imperfeitos, porque tinha diferença, a pronúncia era igual, mas a escrita era diferente. Então você não tinha que pensar no hoje, tinha que pensar no antes. Então. Por isso que eu falei, presta atenção no que o enunciado está falando. Se o enunciado falar naquele contexto, fala, ele está falando naquele momento ali. Esquece o hoje, tá certo? Então toma cuidado com o que está pedindo o problema. Mas ele pode usar desse jeito, só que querendo de hoje, né? Tipo, se ele não Pode falar ser, pode fazer isso mesmo, cara. Nem tinha pensado nisso. Mas é possível que o cara bote um texto antigo, aí pergunta, hoje em dia, aí ferrou, né? Hoje em dia, tu tem que saber que pelo não tem mais acento. Hoje em dia, pelo e pelo é homônimo, aí vai estar lá, homônimo perfeito. Ou então ele não vai falar, hoje em dia, pelo e pelo, porque ele não vai poder escrever, porque ele vai ter que escrever da forma certa. Cara, tô ficando sem voz, pessoal. no começo da aula você tava assim. São Assim, 5 falando horas. muito. Oi? Já são 5 horas. Pô, dá tempo, tem muito tempo ainda. 5 horas já? Eu só não posso perder a voz. São 5 Perdeu a voz. Não são 5 horas. Perder a voz e botar o João para dar aula aqui. Então, como ela bem lembrou ali, pode acontecer, o cara vai e pergunta a segunda palavra do parágrafo tal, que vai cair em pelo, é um homônimo perfeito nos dias de hoje, tal, pergunta, você vai ter que saber que pelo não tem acento mais e vai ver que hoje são homônimos perfeitos, tá? Vamos seguir aqui, pessoal. Censo e censo. Censo com C está relacionado a recenseamento, que é você fazer uma contagem das pessoas, das coisas. Censo com S relacionado a juízo, percepção, né? O cara tem que ter bom senso para resolver essa situação, tá? Cuidado, tá? Não vai escrever bom senso no WhatsApp, vocês são mestres, vamos escrever certinho no WhatsApp, né? Quando tem pergunta, bota interrogação lá, tá? Todo mundo que não bota mais interrogação parece que acabou no WhatsApp, né? Acabou. Pergunta acabou, não tem mais. Vai ter a partir de agora, tá? Toda pergunta vai ter interrogação lá no grupo, combinado? Aí o cara vai e escreve lá, bom senso no grupo de WhatsApp, é bom senso, tá certo? Não, bom senso é relacionado a juízo, é com S. Beleza? Essas palavras. Concerto e concerto. Qual a diferença aqui? São homônimos imperfeitos também. Qual a diferença? Concerto musical, Um C relacionado ao musical, que tem aquela banda, aquela orquestra lá. Presta atenção aqui. Concerto de concertar.
e de consertar é reparo, tá? Isso aqui o pessoal costuma errar. Ah, vou levar meu carro no conserto. Aí bota conserto com C aqui. Não é. Caiu na escola. Aqui a gente tem emprego, ó, presta atenção aqui. Emprego, substantivo, e emprego, verbo. Homônimos imperfeitos também. A grafia é igual, mas a pronúncia é diferente. Aqui a gente tem um ezinho fechado, emprego, e aqui a gente tem um ezinho aberto, emprego, tá certo? Eu emprego meu amigo. Mas como na hora você pega. Mas como que na hora assim você vai diferenciar? Você tem que ler o contexto daquela, do que tá falando. Cara, mas se você queria, tipo, precisar assim. Se a frase tá lá, eu, pontinho, meu amigo. Não pode ser emprego. Eu emprego meu amigo. Não. Tá? Você vai saber que é um verbo. Tá certo? Você lê aquilo ali, você vai entender. Vamos lá, pessoal. Não, sem conversa, os dois aqui. Na próxima aula, sabe que você não pode sentar junto, né? Nunca mais, né? A gente tem as classificações dos homônimos, tá? Olha só os nomes, que o João deve saber tudo o que significa aqui, ó. Homógrafos heterófonos, homófonos heterógrafos e homógrafos homófonos. E aí? Fala. Tu acha que na prova eles vão ficar explicando pra você o que é isso? Não, vocês vão ter que saber. E quer ver como é que é facinho? Olha só como é que é fácil. Precisa falar? Homo significa o quê? Igual, não coisa. Igual. Show. Grafo, lembra o quê? Grafia. Grafia, escrita, né? Olha só. Homo e grafos. Homógrafos, escritas iguais. E hétero? Se homo é igual, hétero é o quê? Diferente. E fono? Som, pronúncia. Vocês não estão... Senta lá, cara, João. Senta lá. Vai lá, sai aí, vai lá. Não dá não, cara, senão... Não tem como, senão a gente não consegue aqui, cara. Nem os outros. E tenta aí ficar quietinho. Dá ideia pra ele não, tá? Qualquer coisa que ele fizer, nem fica gelão, frio, calculista olha pra cá. Então aqui, quando eu falo de heterófonos, o que significa? Pronúncia diferente. Então quando eu tenho um homônimo que é homógrafo heterófono, é um homônimo que tem escrita igual e pronúncia diferente. Acabou. Olha o exemplo. Emprego, emprego. Ó, escrita igual? Sim ou não? Sim. Pronúncia diferente? Sim, aqui ó. Emprego, emprego. O ezinho, um é aberto e outro fechado. Beleza? Agora vocês vão me explicar o que é isso aqui. Senta aqui. Homófonos heterógrafos. O que é? Pronúncia A pronúncia é igual. Aí, já saiu. Ouviu, todo mundo já acertou. Pronúncia igual, escrita diferente. Ó. Pronúncia igual, escrita diferente. Ali, ó. Pronúncia igual, cinto e cinto. Falei igualzinho. Escrita diferente. Ó, a diferença. Esses aqui são os homônimos imperfeitos. Aí a gente tem o homônimo perfeito. Homógrafos, homófonos. O que é? Viu como é que é fácil? É fácil. Facinho, não é? Na hora assim, cara, homógrafos, heterófonos, Mas tipo assim, mas vai cair na prova. É só assim. ver o finalzinho, só ver o grafo e... Mas vai cair tipo na prova. Sabe como é que pode cair? É. Sabe como é que pode cair? Dá um texto qualquer lá e tem as duas palavras no mesmo texto. Aí bota lá, as palavras tais, elas são, aí nas opções lá, homógrafos heterófonos, homófonos heterógrafos, homógrafos homófonos, heterófonos heterógrafos, que nem é homônimo, e vai vir essas 4 opções, por exemplo. Aí você vai, pelo significado da palavra, tu vai acertar, cara. Tu vai olhar assim, cara, escrita diferente, vai lembrar, homo é igual, hétero é diferente, fono é som, pronúncia, né? Grafo é de grafia, escrita, pá, você vai lá, pum, certo? E por que a gente não tem isso aqui, ó? Nós temos aqui esses aqui juntos, não teve? Esses dois juntos aqui a gente não tem.
heterófonos, heterógrafos. Por que não tem? Porque se a escrita for diferente e a pronúncia é diferente também, não tem ser homônimo. Ah, nem é homônimo. Não é homônimo, tá certo? Por isso que não existe, tá? Sei que alguns podem, de repente, perceber essa diferença. Mas, olha, esse daí, homógrafos, homófonos. Ah, tá, ele não falando ele, não explicando ele. Tá. Botei um exemplo ali. Os significados da palavra podem ser diferentes. Tipo, o significado, tipo, a palavra e a escrita é diferente. Não, tipo assim, a pronúncia é igual e a escrita também. Mas o significado pode ser diferente. Sempre vai ser diferente. Sempre vão ser coisas. Observa que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Tá? Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. As palavras, entendi. O significado da palavra é diferente. O que é esse são aqui, substantivo? Ele saiu do hospital e ficou são. Ficou saudável, né? São significa saudável. E você tem aqui são, verbo. Verbo ser. Eles são fortes. E ainda tem um outro são também. Tem algum católico aqui? Tem algum católico na turma? Tem um ali. eu vou virar. No pessoal católico, tem os santos, né? Como é que são os santos? Eles têm, para dar um nome para eles como santo, bota na frente ou são ou santo. Quando o nome começa com vogal, Santo Antônio, coloca a palavra santo na frente. Quando começa com consoante, eles botam são. Qual o nome dessa rua aqui? São Cedália. O nome dessa rua aqui é São Cedália. Começa com S, então bota são. Então, se você der de cara com esse são na frente, São Paulo, por exemplo, né? É o apóstolo Paulo que botaram o nome de santo ali, e agora é um santo, né, da Igreja Católica, e é são. Tá certo? Então, deu de cara que essa palavra são significa santo. Também entra aqui, ó, poderia ter botado aqui, ó, são relacionado a santo, tá certo? É um tipo de substantivo. Tranquilo, pessoal? Essas palavras, observa, são e o são que eu falei para vocês que significa santo. Todos eles têm a mesma grafia? Sim. Mesma escrita? Sim. Mesma pronúncia? Sim. Então eles são homônimos, homógrafos, homófonos. Beleza? Fez uma carinha assim, pensou numa coisa. Você perguntou se tinha a mesma grafia, a mesma escrita, é a mesma coisa. Ah, eu falei errado, desculpa. Mesma pronúncia, obrigado. Mesma grafia, sim, mesma pronúncia, né? Nossa, aí, me ajuda aí, cara. Eu já sem voz. Terceira turma. A gente vai falar. Uma de manhã e 2 de tarde. Mas eu vou juntar essa turma com outra de tarde, tá? Vou tentar ver um horário que dê pra todo mundo. Que aí eu dou uma aula só. Agora a gente tem mais espaço aqui. A turma antes de vocês é um pouquinho menor que essa turma aqui. De repente dá um. Deve ser bom. Peraí, mais do Felipe. Bota todo mundo pra esse horário. Pra esse último? Pra esse último. Eu conheço Vamos ver depois. Mas Felipe, tio. Eu conheço um monte, Felipe. Felipe. Pessoal, não posso falar Felipe, o isso. magrinho. Pessoal, vamos lá, senão aqui, ó. Falta 20 minutos pra gente acabar. Vamos lá. Depois a gente fala de Felipe. Algumas pegadinhas, pessoal, com relação ao contexto. Tomem muito cuidado com o contexto. Tá? A palavra banco, por exemplo, pode significar um monte de coisa. A palavra banco pode significar um monte. Eu botei só 2 exemplos. A palavra banco, cara, pode aparecer um monte de coisa. Banco pode ser um assento? Pode. Pode ser instituição financeira? Sim. Chego na igreja, lá. Então, cheguei na igreja, a minha esposa já estava lá com as crianças, eu falo, Aleph, cadê sua mãe? Aí ela tá no banco. Caraca, ó, pode ser o banco que ela está lá sentada, ela pode ter ido no banco pagar uma conta, ou ela pode estar no banco porque tomou um castigo do pastor, né? A pessoa que é de igreja, principalmente pentecostal, sabe disso. O pastor bota no banco, o cara não está nem sentado, ele está em pé, mas ele está no banco porque ele não pode cantar, não pode pregar, não pode fazer nada. Já ouviram essa expressão? Tá no banco? Nunca, mas agora eu escutei. O pessoal, principalmente a igreja pentecostal, usa muito essa expressão, né? O cara está no banco e não pode fazer nada. Outras palavras banco em outras situações. Banco de sangue, né? Hemorrio. É a mochila dele, né? Até quando ele sai, ele dá alteração, né? A palavra banco de sangue, né? Banco de dados, né? Uma quantidade de dados, né? Na informática, dentro do computador e tudo mais. Então o banco vai aparecer em várias situações. Preste atenção no contexto para não cair em pegadinha, tá? Palavras homógrafas, vocês já sabem de cabeça o que é homógrafo. O que é homógrafo? Homógrafo é palavras iguais de escrita diferente. Não, escrita é a mesma coisa.
Escrita. Só quero essa palavra aqui. Esquece a pronúncia, só isso aqui. Escrita igual. Escrita igual. Escrita igual. Então toma muito cuidado nas provinhas com as palavras que são homógrafas, tá? Elas se escrevem igual, porque elas podem ter uma pronúncia diferente. E a questão pode querer saber da pronúncia, tá? Por exemplo, jogo, jogo. Ó, são homógrafas, mas são heterófonas, né? Você tem uma diferençazinha na pronúncia. O jogo aqui, ó, é um ozinho mais fechado. Jogo, eu jogo futebol, vou ao jogo. Então, ó fechado, ó aberto. Beleza? Tomem cuidado. Colher, colher, com O, com E fechado. Colher. Vou colher a minha safra de arroz. É um verbo. Colher, com E aberto, tá vendo? Se escreve igualzinho, são homógrafas, mas são heterófonas. Colher é um tipo de talher, né? Pra gente comer. Conseguiu perceber até aí? Tudo tranquilo? Sim. Beleza? Colher e colher. Colher e colher. Cuidado com a acentuação diferente, a gente já falou bastante sobre isso quando estava lá atrás, né? Mas eu botei aqui como um cuidado especial, que às vezes um acentozinho pode mudar. E o curioso aqui é que tem um acento, mas a pronúncia ficou igual. Esses aqui que nem acento tem, a pronúncia Eu ficou acho que é por diferente. isso que mudaram. Pode ser, tem um monte de regra, tem uns caras catedráticos bravos que participaram dessa reforma ortográfica, tá? E tiveram as suas razões lá que eu não vou saber direcionar para você qual a conclusão que eles chegaram. Mas observa que mesmo quando tinha acento aqui, antes do acordo ortográfico, a pronúncia era a mesma, tá? Podia ser pelo e aqui ser pelo, né? Mas enfim. E só foi que, por exemplo, ou foi do Não, o acordo ortográfico é da língua portuguesa no Brasil, tá? Os outros esquecem, tem muita diferença. Agora a gente vai falar sobre polissemia. O que é polissemia? Tá escrito ali, várias. Uma palavra com vários significados. Uma palavra com vários significados. Lembra do poli aqui da quadra poliesportiva, né? Lembrar que poli são vários, então tem vários significados. Polissemia é a capacidade que uma palavra tem de apresentar múltiplos significados. A gente vai ver algumas palavras que a gente já falou no homonímia. Semia de significado, sentido da palavra. Vai pra lá. Polissemia é a capacidade que uma palavra tem de apresentar múltiplos significados dependendo do contexto que ela é usada. Você pega manga, olha lá manga, se você olhar só para a palavra manga, você não vai saber o que é aquilo ali. Mas quando você abre a visão para o resto da frase e do texto, essa manga aqui é fruta. Não, essa manga aqui é a manga da camisa. Tá certo? Então toma cuidado com isso. Vamos lá. Banco. Falamos já várias vezes, mas vai entrar no caso de polissemia também, que é essa estrutura aqui, quando você junta B-A-N-C-O, você olha aqui isoladamente, tu não sabe do que banco é esse. Falei sobre vários aqui, né? Tem o banco que é assento, tem o banco que é de colocar dinheiro, tem o banco que é o castigo da igreja, que provavelmente não vai cair na prova de vocês, tem o banco de sangue, tem o banco de dados, tem o banco de areia na praia, banco de areia, tá? Então, vários bancos. Da praça. Olha o contexto para saber do que se trata. O banco da praça é esse banco que é assento. A gente tem essa palavrinha aqui, ó, que ela pode ser tanto colher como colher. Ação de colher. Tá certo? Tranquilo? É a mesma palavra, só que tem Significados diferentes, outras coisas. Palavra manga, facinho, né? Fruta ou parte da roupa. Olha a palavra-chave, que curioso. Ela pode ser um instrumento, como essa chave aqui, ó, para abrir uma porta. Só que ela pode ser um elemento essencial. Por exemplo, posso chegar para você e falar assim, eu tenho a chave do sucesso. Eu tenho a chave da aprovação de vocês. O que isso significa? Eu tenho alguma chave aqui igual essa aqui? Não. Eu tenho a dica, o conselho, o caminho, né? O caminho para você chegar em algum objetivo. Então seria um elemento essencial. Então a chave pode ter significado. Oi? A palavra-chave. É tipo uma dica. A palavra-chave, é como se fosse a senha, né? Uma palavra que vai servir para você abrir alguma coisa. para você desvendar alguma coisa lá. Tá certo? Também a palavra-chave ali, como ele citou, não é uma chave literalmente. Tem um outro significado. Ou nem a palavra-chave. Chave. Não é a palavra-chave. É uma palavra que é chave para alguma coisa, né? Leve. Também, olha só, mais de um significado. Pode ser algo que tem pouco peso ou pode ser algo sutil. Por exemplo, se eu falo assim, pô, fulano tem a mão leve. Eu peguei a mão do cara lá e pesei e falei, pô, a mão dele tá levinha.
Não, quando eu falo que o cara tem mão leve, Sim. é que o cara vai tá lá... leve hoje. Não, o cara mão leve geralmente é o cara que rouba, né? O cara vai levinho no bolso dos outros lá, pega, tá certo? Tem nada a ver com o peso da mão. Pode ser um cara grandão com a mão desse tamanho. Oi? Igual o cara tá leve. O cara tá leve, tá tranquilo. Tá leve, pô, tô levinho hoje, pô, tô tranquilo. Leve. Tá certo, pessoal? Então leve, tem vários, eu só botei alguns. É muito ruim ficar sem voz, cara. Tranquilo até aí, pessoal? Pode ter vários outros significados aqui. Eu botei só 2 para vocês poderem, pelo menos, ter uma noção, tá? Aprofundem o quanto vocês quiserem. Algumas pegadinhas sobre polissemia. Presta sempre atenção no contexto. Olha essa frase aqui. Ele tem a chave para abrir portas. Caraca. É uma chave aqui, uma chave mestra que abre todas as portas? Não. Ele tem ali... Ele tem ali o segredo, né? Ele tem o segredo que vai abrir situações, né? Condições de vitória, de sucesso e tudo mais. Nem essa porta aqui é literal, não é uma porta igual essa aqui de madeira, tá? Abrir portas, são oportunidades, né? Tranquilo, pessoal? Consegue perceber que a palavra-chave aqui pode cair ali numa pegadinha para você? Ambiguidade. Olha só, ambiguidade. O que é ambiguidade? Ter 2 sentidos. Você vai esbarrar em polissemia. Olha essa frase aqui. Ele desenhou a planta. Pode ser tanto a planta natureza e tanto a planta como elaboração de alguma coisa. Isso, a planta pode ser um desenho de arquitetura, né? É, Tem lá o desenho da planta baixa, que é o desenho da parte de baixo lá do prédio, certo? Então quando eu falo assim, ele desenhou a planta, se você não olhar o contexto do texto todo lá, é um texto que está falando de botânica, de agricultura, provavelmente ele desenhou a planta, tinha algum desenhista lá que pegou uma planta lá e fez um desenho. Agora, se o texto está falando de engenharia, de construção, de obra, quando fala ele desenhou a planta, é que aquele cara ali foi lá e fez a planta do prédio, fez o desenho lá da estrutura do local, tá certo? Cuidado com essas coisinhas aqui. Conotações diferentes. Olha só como é que a palavra leve pode ter várias conotações ou vários significados diferentes. Sua crítica foi leve. Se eu tivesse que pedir um sinônimo, se eu tivesse que pedir uma palavra para substituir leve aqui, vocês colocariam o quê? Sua crítica foi leve. Eu quero uma palavra para substituir aqui que não perca o sentido da frase. A prova vai pedir exatamente isso, tá? Sua crítica foi boa. Leve necessariamente é boa? Leve. Você pegou normal? Suave acho que entraria. Uma suave. Normal. Fraca poderia ser também, uma tranquila, né? Foi uma crítica Você deu tranquila. uma porrada leve. Sua crítica. Agora eu quero um antônimo. Eu quero um antônimo para esse leve aqui. Sua crítica foi leve. Pesada. Pesado. Pesada serve também, mas pensa uma coisa mais formal. Concorda que aqui a gente poderia trocar por dura? Olha só que doideira. Leve, geralmente o antônimo é pesado. Dura, qual é o antônimo de dura? O normal. Uma coisa que não é dura é uma coisa mole. Nesse contexto aqui, o antônimo de leve pode ser duro. Olha só que loucura. E a prova vai fazer isso com vocês. Vai ter lá nas opções um antônimo que mostra o sentido oposto para essa frase. Aí vai ter lá duro. Caraca, duro com leve? O que tem a ver? Leve é pesado. Claro que eles não vão botar pesado também, porque pesado de certa forma também serve. Mas vai ter várias opções lá que você vai... Não, duro não é, não faz sentido. Faz sim. Se a crítica é leve, eu vou dar uma crítica mais incisiva, mais agressiva, eu estou dando uma crítica dura. Conseguiu perceber que nesse caso Até aqui até dura faz até sentido. Faz, mas é esse que é o problema. Na hora de falar de antônimo, se eu botasse isoladamente, ao contrário de leve é duro. Caraca, tá ficando maluco? Cara, duro é mole e leve é pesado. Mas no contexto pode ser. Tranquilo? Não se esqueçam desse tipo de coisa, tá? Paronímia, pra gente fechar, o último assunto de hoje, temos 10 minutos, graças a Deus. Paronímia é um fenômeno... Falta 10 minutos pra eu ser embora. É 10 minutos certinho ou... Falta Tá, 11, pra ser exato. tá certinho. Paronímia, que é o que eu falei que eu botei extra, não está no colégio naval, mas pode cair em outras provas. Paronímia é um fenômeno linguístico que se refere a palavras que possuem sons semelhantes, mas significado distinto. As palavras, elas têm sons muito parecidos e vocês podem confundir uma palavra com a outra. E a escrita também se aproxima. Fala. Não, você vai tirar do... Escrita. Então, a escrita pode ser parecida, o som parecido, você vai achar que é a mesma coisa e vai escrever errado. A paronímia
Cara, você não sabe, mas no WhatsApp, direto, cara. O cara escreve, o cara tá vendendo um negócio lá, bota lá no WhatsApp. Tô vendendo meu guarda-roupa. Qual o comprimento dele? Qual o comprimento? Bota com U. O que é comprimento? Cumprimentei ele, certo? Isso aqui é paronimo. Grande. Mas você chato pra caralho agora, na hora que eu escrevi lá errado, isso aí é paronímia, tu escreveu errado. Porque é comprimento. Aí você lembra aqui, ó, vou pegar uns exemplos. Comprimento, essa mesa aqui, qual o comprimento dessa mesa? 2 metros. Grandão. Comprimento, vou saudar você, vou prestar continência, uma saudação, né? Cumprimento pra você seria com... saudar uma pessoa. Olha aqui outra que o pessoal pode errar direto, ó. Eminente e iminente. O que é eminente? Eminente é um estado elevado, uma figura, uma coisa que está acima das outras. Por exemplo, aproveitando que tem a nossa amiga que é católica, se eu não me engano, os cardeais, o pessoal chama de vossa eminência. Né? Por que eles são vossa eminência? Porque eles estão destacados. São figuras que estão elevadas em relação a outros postos, que são os bispos, né? Os bispos, enfim, os padres e tal. Então, eminente é relacionado a uma posição acima das outras. Tá? E o que é iminente? Olha só a diferença, um é para um I, é muita maldade, né? Fazer uma língua desse tipo, né, cara? Iminente é uma coisa que está prestes a acontecer. Caraca, tu está escutando os barulhos no vulcão, o cara mora do lado do vulcão. Caraca, cara, a erupção dele está iminente. Aí você vai botar eminente? A erupção está alta, está elevada? Não. Está iminente, está prestes a acontecer. Você mora do lado de um barranco, tá vendo as pedrinhas cair, caraca, você tá... Cara, tá na iminência de se desabar. Eminente é o que mesmo? Com E. Com E, posição elevada. Algo que é eminente, algo que está acima das outras coisas. E iminente é que está prestes a acontecer. Não pode gerar confusão? Eu pensei que era o contrário, disse que era o eminente ali, era o o que vai acontecer depois. Você pensava que era o contrário, agora inverte e guarda. Tá? Não esquece mais. Descrição e descrição. Também, olha só, ézinho, só não é bonito. Descrição. Vou descrever o Bernardo. Ele é um menino baixo, feio, esquisito, fala pra caraca. Tô zoando, o Bernardo é uma benção. Eu vou descrever uma pessoa relacionada à descrição, tranquilo? E o que é descrição? Descrição, pô, o cara ali é sutil, passa ali sorrateiramente, ninguém percebe. Então, ali, ó. Ele é um menino discreto. Ele ali é mesmo. Fica quietinho, não fala nada. Só prestando atenção. Futuro comandante aluno do Colégio Naval. Amém, igreja? Amém? Amém? Recebe aí. Descrição é isso. Fica ali na dele e tal. Discreto. Lembra a palavra discreto? Descrição. Descrição é para você descrever. Então toma cuidado para não escrever errado. Infligir e infringir. Cara, esse daqui até eu confundo, tá? Na primeira turma eu fui até consultar minha colinha ali para não errar. Olha só como é que é muito parecido. Trocou um L por um R, tá? E tem um N aqui que não tem aqui. Infligir. Você cometeu um crime, eu vou infligir uma pena sobre você. Você vai ficar preso, pena de morte, prisão perpétua. O que é infligir? É você aplicar sobre outra pessoa, sobre outra coisa, alguma coisa que vai afetar ela. Ou vai doer, ou vai sofrer. Tipo infligir uma lei? Não, aí é o infringir. Ah. Aí que tá a periculosidade da parada. Infligir é quando você aplica uma penalidade. Infringir é quando eu violo alguma coisa, como as leis, por exemplo. Fui multado porque eu infringi o limite de velocidade, por exemplo. Entendeu? Cuidado com essa aqui. Essa aqui até eu confundo, tá? Mas qual é a diferença? A diferença um é de infringir, tipo, lei, tipo... Não, infringir quando você faz uma lei, né? Ó, esse aqui é a aplicação de uma pena ou a aplicação de um castigo. Alguma coisa que você vai fazer que vai doer na outra pessoa. Vai machucar ela ou vai fazer ela sofrer. Você está infringindo algo. O juiz infligiu a pena de 8 anos pro assassino. Ele infligiu aquela pena. Infringir é quando a gente viola alguma regra, tá? Como eu dei o exemplo aqui, pô, eu ultrapassei a velocidade, tomei uma multa. Eu infringi. Uma coisa pode estar ligada à outra. Eu infringi a lei, a regra, e foi infligido a mim a penalidade por conta daquela infração. Tá certo?
Então, isso aqui pode causar confusão, é perigosíssimo isso aqui, tá? Tô falando pra vocês que até eu olho assim, caraca, mas será que eu tô falando certo? Tem que ficar lembrando, fazendo associações para poder não errar. Ratificar e retificar. Estamos quase acabando, pessoal. Ratificar e retificar. 5 minutos. O que é ratificar? Ratificar é confirmar. Retificar é corrigir. O João vai lá e bota lá no grupo. Hoje não tem aula. Lá no nosso grupo. Nossa. Se não tiver aula mesmo, ele afirmou isso, falou pro pessoal lá, hoje não tem aula. Se ele tiver certo, eu vou ratificar. Eu posso botar lá, se eu fosse querer falar difícil lá no grupo. João, ratifico o que você falou. O que eu estou falando? Eu confirmo o que você está falando. É isso mesmo, não tem aula. Agora, se ele falar que não tem aula, mas tem aula, João, vou retificar o que você está falando aí. Tem aula sim. Conseguiram entender? Ratificar, confirma. Retificar, corrige. Beleza? Cara, difícil também, né? Caraca, mano. Mas guarda no coração. Esqueceu? Anota depois, decora, não esquece mais, procura no dicionário, cola na parede, faz qualquer coisa, mas não confunda essas palavras aqui. Tá certo? Vamos lá. Opa, volta. Algumas pegadinhas, olha só, sons semelhantes. Olha essas duas palavras aqui. Diferir e deferir. São paronímias que até a palavra, a pronúncia, dependendo do sotaque que você tenha, pode falar até a mesma coisa. O que é deferir? Conceder ou aprovar algo. Vocês são militares lá, né? Passaram, então já estão servindo lá em algum lugar, e vocês tiveram dificuldade lá, foi suspensa as férias por causa de alguma operação, aí você vai fazer um documento lá, solicita ao comandante e tal, férias no mês de tal, papapá. Você solicitou as férias. O comandante vai lá e publica em boletim. Deferido. Ele está concedendo, ele está aprovando aquilo que você pediu. Então, deferir é aprovar ou conceder. Agora, diferir é ser diferente. Por que conceder? Conceder, ele está concedendo, está dando aquilo que você está pedindo. Tá? Ele pediu uma coisa e pediu. Ele concedeu aquilo ali que você estava pedindo. Agora, diferir é ser diferente ou divergir. Você tem um posicionamento, você acredita numa coisa, eu não acredito. Então, nós estamos diferindo no nosso pensamento. Tá? Respeitosamente, cada um pensa de uma forma. Tipo assim, é ser diferente. Mas é o antônimo dessa de cima? Não, tem nada a ver. São palavras completamente diferentes. Tem nada de antônimo. Isso aqui concede alguma coisa, isso aqui é diferente. Uma coisa é diferente da outra. Entendi. Eu difiro de você em alguns pensamentos. Nós somos diferentes. Contexto, ó, presta atenção no contexto. Olha só. Essa palavra aqui, ó. Vai aparecer essas duas palavras na prova lá, cara, pra vocês. Ó. Acender. O que é acender? Acender fogo, acender. Ah, poxa, ficou bem melhor. Acendi. Mano, você acendeu o lixo. Beleza? Apertei aqui, cara. Acender. Estamos se sentindo. Acender uma luz, uma lâmpada, né? Botar luminosidade. Isso é acender. Qual a diferença com essa palavra aqui? O que vocês estão vendo diferente aqui? O que vocês estão vendo diferente aqui? Tem um S sim, porque é acender. Acender. Acender forte. Não, acender. Quer acender a luz fósforo dela? Acender, deve Acender. Isso aí, apontou pro céu ali, deve ser isso que ela está pensando. Subir. Acender, subir. Olha o que aconteceu. Eu não falei para você que eu fui promovido? Não falei para você que eu fui promovido? Sou tenente coronel agora? Sim. Eu ascendi na carreira. Ascender é de ascensão, você sobe. Tá certo? Então, não confunda ascender com ascender, que isso aqui é de ascensão, subida. Beleza? Ninguém vai esquecer esse. Falsos parônimos. Tem algumas palavras que elas são tão diferentes que elas nem são consideradas parônimos. Por exemplo, elidir e elixir. Por mais que se aproxime, você percebe que não são palavras iguais, né, parecidas, que possam enganar. Ou elidir significa omitir. Se eu estou omitindo uma informação, eu estou elidindo. E o que é um elixir? É uma solução medicinal, né? O pessoal elixir da vida eterna, o pessoal viaja essas paradas assim, utiliza essa palavra aqui. Tá certo? Então vamos lá. Para finalizar, vocês vão me responder. Nossa. Esse é o último? Sinônimo, é o último slide. Aquela revisão básica só do significado. O que é sinônimo? Sinônimo. Ah, mas o que é isso? O que é isso? São Palavras que têm significado. palavras que têm significado. Vamos ver. Certa resposta. Significados iguais ou semelhantes. Beleza? Não vai esquecer isso não, né? Isso é facinho, né, cara?
O Não. principal disso aqui era você lembrar que sinonímias são sinônimos, porque só essa palavra aqui que vai cair no edital. Aí o pessoal olha, cara, que raio de sinonímia é esse nome? Cara, é sinônimo que ele sempre aprendeu, tá certo? Significados iguais ou semelhantes. E antonímia? Palavras Significado que diferente. Significado diferente não. Opostos. Banana é diferente de laranja, eles são antônimos? Qual é a palavra correta? Opostos, beleza? Cuidado que antônimo não é significado diferente, é significado oposto, está indo pro lado oposto. Tá certo? Não vai esquecer mais não? Vamos ver aqui, eu vou conferir. Certa resposta, significados opostos. Beleza? Tranquilo? E homonímia? São São podem ter palavras tanto que tem grafia, tanto... grafia, palavras Contra contra a eles, grafia contra... Pode ter ela só Grafia. concordou, né? O pessoal foi falando. Eu também. Pessoal, lembra aqui do igual. Pode ser a pronúncia, ou, mas tinha o ou também. Pode ser grafia igual, pronúncia igual, ou ainda pronúncia e grafia igual, que são os homônimos. Quando tá os dois iguais, é o quê? Homônimos perfeitos. Tá? Isso aí vem na São os prova, homógrafos e homófons. eu ia falar isso, Mas só também que... estaria certo. São duas classificações diferentes. Ou homônimo perfeito, ou homógrafos homófonos. Tá certo? Mas é melhor falar o outro. Mas quem vai saber se é melhor é o cara da banca. Se ele botar o outro, você tem que saber o outro. Mas se tiver nos dois na prova, se botar qualquer um... Se for prova discursiva, tu bota o que você quiser. Tá? Beleza? Aqui, vamos ver aqui? Vamos ver, ó. Mesma forma, quando a gente fala de forma, lembra que a gente pode ser a escrita ou a grafia. Tanto faz, ou os dois, tá? Mas tem que ter o mesmo. Os significados são diferentes, por favor, tá? Os homônimos têm significados diferentes. Não sei quantos de vocês já ouviu, às vezes a pessoa tem o mesmo nome e fala que fulano é meu homônimo. Quando tem só o primeiro nome, fala, aquele cara é meu xará, né? Mas tem umas pessoas que querem falar mais rebuscado, falam que ele é meu homônimo. Alguém já viu isso? Eu chamo de... Eu já vi. de bala. Eu já vi, tinha até um colega meu, eu tenho dois colegas no bombeiro. Eu chamo de caixa de bala. Meu pai fala xará. Eu tenho dois colegas no bombeiro que eles têm o mesmo nome todo. O primeiro, segundo e terceiro nome é igualzinho. Então eles se tratam como homônimos. Ou ele é meu homônimo. É a mesma pessoa? Não, mas tem a mesma escrita. Aí eles se tratam isso aqui. E polissemia? Vários significados. Uma palavra com significado diferente. Dois ou mais significados diferentes. Uma mesma palavra consegue significar uma coisa ou outra. Ah, tipo Certo? banco que você te Tipo fala. banco, que tem um montão, né? Banco é o melhor exemplo, tem um monte. Vamos ver? Certa resposta? Vários significados. E paronímia? São os iguais, mas a pronúncia e o resto é tudo diferente. Todos sons parecidos, né? Não são iguais. Ainda mais uma, não A escrita é parecida, o som é parecido, Ah, o mas som são é palavras diferente. diferentes, significados é tudo diferente, só que eles são parecidos e podem enganar a gente. Tá certo? Pensa dessa forma. Calma aí, fala de novo. As palavras, os parônimos, você olha eles, a escrita é parecida, às vezes a diferença é de uma letra, duas letras. Então o som, a escrita é diferente, a escrita é parecida, é próxima. A pronúncia é parecida também e você pode confundir na hora de escrever um no lugar do outro, mas são coisas completamente diferentes. O bom exemplo que a gente usou, comprimento e cumprimento. Ah, sim. Tá certo? Pô, só trocou o O pelo U, pronto, virou outra Foi o palavra. último que você falou, né? Foi o último, tá certo? Tranquilo? Esse aqui é mais difícil de definir, mas pelo menos se vocês souberem o significado. Tem mais. Tá vendo aqui, ó? Sons semelhantes, tá? Não botei aqui minhas Não chama escritas. atenção, não. Escritas também semelhantes, os significados são distintos. Tá bom. Ó, Se a gente juntar as duas coisas, vai facilitar a minha saúde. mesma forma. Pessoal, tranquilo? Sim. Pegaram? Eu vi que não é um assunto tão difícil assim, mas requer estudo para não esquecer, porque foi muita informação. Beleza? Terminamos na hora?